Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje com um tema bem simples, fácil de vocês entenderem e que provavelmente já estudaram bastante. Nós vamos falar um pouquinho sobre sentido conotativo e sentido denotativo. Bem, pessoal, por que estudar isso em literatura? Qual a razão de se entender conotação e denotação dentro da literatura? A conotação e a denotação, elas estão vinculadas à forma como as palavras são utilizadas no nosso dia a dia e a qual contexto elas pertencem. Vocês já devem ter ouvido falar em sentido real e sentido figurado de uma palavra. Então, é sobre isso que nós estamos falando quando falamos de conotação e denotação. Na conotação, a palavra ela exerce sentido de acordo com o seu contexto. Olha, memoriza aí. Na conotação, a palavra exerce sentido de acordo com seu contexto. E na denotação, na maioria das vezes, a palavra terá seu sentido literal, seu sentido real. Sabe aquele que a gente encontra lá no dicionário? Então, a denotação provavelmente serão as palavras do dicionário. Eu faço esse joguinho de palavras para que vocês entendam bem o que são essas duas formas aí de se expressar a linguagem. Óbvio que a maioria, vocês podem me falar, mas tem dicionário que traz o sentido aí, né, figurado de uma palavra. Sim, mas quase sempre, né, isso acontece quando as palavras têm vários significados. Porque na maioria das vezes, lá no quando a gente pega um dicionário, muitos trazem assim, tal palavra, substantivo, não sei o quê, traz a definição. 2. Então, são as possíveis definições, aqueles número 1, 2, 3, são as possíveis definições para aquela palavra. Provavelmente, a primeira definição é a definição real. Então, quando eu falo assim, coroa. A palavra coroa, se você for lá no dicionário, o sentido denotativo dela provavelmente refere-se a um objeto que os reis utilizam sobre a cabeça, coroa. Se vocês podem encontrar também outras formas de definição para a palavra coroa. A parte superior do abacaxi composta, e aí traz lá o nome científico daquilo. Uma outra definição. Face da moeda de real, onde está expresso o valor monetário. Coroa, né? Cara ou coroa lá na minha moeda. E eu posso ter coroa também no sentido figurado, que seria de referir-se a uma pessoa mais velha. Fulano é um coroa, ciclana é uma coroa, Maria é uma coroa. Então, quer dizer, indicar velhice, né? Ou uma pessoa mais velha. Então, olha aí, quando eu paro para pensar nesse sentido, eu tenho tanto sentido denotativo da palavra, quando eu digo coroa, o objeto que os reis usam sobre a cabeça, quanto um sentido conotativo. E como que eu vou diferenciar se essa palavra está no seu sentido denotativo ou conotativo? Provavelmente dentro do contexto da frase. Certo? Entendido, pessoal? Então, memorizem essas informações de denotação e conotação. Por que elas serão tão importantes agora no começo de nossos estudos? A próxima matéria que nós temos aí, nós vamos falar a respeito de figuras de linguagem. E para falar de figura de linguagem, é importantíssimo que se entenda o que é sentido conotativo e sentido denotativo de uma palavra. Eu posso encontrar no texto uma mesma palavra exercendo uma função denotativa e uma função conotativa. E eu vou decifrar a forma como ela foi utilizada a partir da leitura e do entendimento do contexto da obra. As figuras de linguagem, elas compõem várias situações para que eu possa dizer ou expressar sentimentos, sensações e várias outras funções aí. Quando eu pego, por exemplo, Dom Casmurro, Bentinho falava, né, Dom Casmurro de Machado de Assis, Bentinho falava que a Capitu tinha olhos de cigana. O que é ter olhos de cigana? Né? Ele ainda vai além, ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada.
Tem um outro momento que ele fala que ela tem olhos de ressaca. Então, o que é ter olhos de ressaca? O que é uma ressaca? Qual ressaca que vocês pensaram? Vocês pensaram naquela ressaca após a bebida? Ou vocês pensaram na ressaca do mar, por exemplo? Qual a composição? Há aí uma figura de linguagem, né? Há uma metáfora. Olhos de ressaca, olhos de cigana. Mas eu poderia fazer uma comparação. Ela tem olhos como de cigana. Aí já é uma comparação. Mas não, ele trabalha uma metáfora. Ele fala que ela tem olhos de cigana. O que é ter olho de cigana? O olho parecido com de uma cigana mesmo, maquiado? Ou será que é um olho envolvente como as ciganas? Assim como a ressaca. É um olho de ressaca, aquele olho molinho, cansado de quem bebeu? Ou será um olho agitado, forte, marcante, imponente, assim como a ressaca do mar, quando o mar está de ressaca? Então, as figuras de linguagem, elas serão muito presentes nas obras literárias e até mesmo elas farão parte das características das escolas. Por isso que é tão importante entender as figuras de linguagem. E para a gente chegar lá, a gente precisa entender o sentido conotativo e denotativo das palavras. Bem, pessoal, é isso. Bem rapidinho. Vocês têm um exercício para fazer aí sobre conotação e denotação. E na nossa próxima aula a gente já volta falando a respeito das figuras de linguagem. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.